E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Hugo Folkers. E hoje eu tenho um convidado muito especial. É um amigo meu de longa data. Ele mora hoje em Leeds, no Reino Unido. Já morei na casa dele no Reino Unido quando estive na Europa por um certo tempo. E nós vamos falar hoje sobre assuntos muito importantes para a atualidade, como o Covid-19, a relação entre os países, né? Como que anda o Brasil e como que anda lá na Europa. Nada melhor do que alguém que está na Europa há anos para falar sobre a situação lá e para a gente fazer um comparativo, né? Fazer sempre um debate no campo das ideias, um debate mais orgânico em relação à diferença entre um país e outro. E eu vou apresentar a vocês Eliandro Gibim. Por favor, se apresente, Eliandro. Boa noite, tudo tranquilo? Boa tarde para vocês, boa noite para mim. Tem a diferença de horário, né? Que horas são aí agora? 9 e 7 da noite. E aqui são as 7h47 da tarde. Pode falar, Leandro, pode falar, pode se apresentar. Desculpa ter interrompido. Não, tranquilo. Meu nome é Leandro, moro aqui na Inglaterra desde 2016, né? Trabalho aqui e a nossa vida aqui agora. E como é que tá a situação aí agora, Leandro, em relação ao Covid, ao trabalho, o que o governo está fazendo em relação à situação agora, em prol dos habitantes, dos moradores, das pessoas que vivem no Reino Unido hoje? Cada área é uma área, né? Cada coisa é uma coisa a ser discutida, tá? Vamos à situação de como está o Covid aqui agora, tá? A Inglaterra, como se sabe, tem média de 75 milhões de... o Reino Unido tem uma média de 75 a 76 milhões de habitantes, né? O índice de morte aqui tá na média de 41.200 mortos até agora, tá? São os dados oficiais do governo, são 16.273.000 testes executados, né? Uma média de processo de testes de 186.000 testes e 500 por dia, né? Testes positivos, 337.168 casos positivos, com uma média diária de 1.295 casos por dia, isso dados de 28 dias, dados de quando começou a questão da pandemia aqui, né? Hoje a Inglaterra tem 764 pacientes no hospital, desses 60 estão em ventilador, um total de 134.156 pacientes já foram admitidos no hospital desde o começo da pandemia. Nossa, é bem preocupante. Eu não sei se você está ligado aqui no caso do Brasil, ouvindo hoje a rádio Jovem Pan, que relata muitos dados. Eu tive a informação que nós já passamos de 130 mil óbitos no Brasil. E, lógico, a proporção de pessoas que já se recuperaram são bem maiores, né? Porém, não está sendo feito nenhum plano para combater e para reduzir isso aqui no Brasil. São 130 mil. Lógico que a gente não pode comparar com o Reino Unido, porque a população do Brasil e o Reino Unido, a discrepância é enorme, né, em comparação. Mas aqui, o que acontece? Deve ter casos muito maiores, porque a gente não foi testado todo mundo. Os testes foram feitos muito menores que no Reino Unido, por questão financeira, questão do país e outras questões administrativas que o país sofre hoje em dia, né? E como é que está sendo a tua vida, você e tua família aí no Reino Unido? O que vocês estão fazendo? Como é que está sendo a tua relação com o trabalho? Você está indo trabalhar? Você está sendo auxílio do governo? Como é que está funcionando isso aí? Aqui, você já morou aqui, você sabe como é que funciona a questão do benefício aqui. Sim, claro. Desde o começo da pandemia, tá? Teve lockdown. A Inglaterra ficou vários meses, uns 2-3 meses em lockdown. Desses 2-3 meses, eu não fiquei nem um dia sem trabalhar, porque como eu trabalho numa empresa que fabrica equipamento para manutenção no inverno, espalha sal na rua, que faz a parte de manutenção de vias, eu sou considerado key worker. Então aqui teve um lockdown. Pra quem não sabe, key work é trabalho essencial, é isso? Isso, eu sou considerado como essencial, porque aqui é o seguinte, não só os funcionários da saúde são considerados essenciais, tá? Que nem supermercado é considerado essencial, saúde essencial. A minha área, como a minha empresa, ela fabrica equipamentos para manutenção no inverno, para manter as vias ativas
as rodovias, estradas rodando no inverno, então eu também sou considerado como trabalhador-chave, vamos dizer assim. Então aqui teve um lockdown seletivo, tá? Então eu não perdi nenhum dia de trabalho, não fiquei nenhum dia em casa. Agora, aquelas áreas como restaurante, café, esse tipo de coisa, então teve assim o lockdown. Pessoas não podiam sair, né? No centro da cidade foi fechado, não podia se locomover no centro da cidade. A polícia tinha poderes de multa desde que a pessoa não aceitasse deixar o lugar, né? Então, assim, questão de trabalho, não fiquei nem um dia. O governo, ele ajudou com uma parte, só que esse ajudar foi 2 meses apenas, tá? É um programa chamado Furlough. No programa Furlough, você pode colocar o teu funcionário em casa e o governo paga 80% do salário do funcionário. Só que depois de 2 meses, a empresa tem que entrar com uma parte desse subsídio. Então o governo não paga sozinho. Então aqui foi só 2 meses de Furlough. Acabou isso daí, a empresa tem que entrar. Então muitas empresas voltaram a chamar os empregados, foi adotado o distanciamento social dentro das empresas. Eu trabalho na minha empresa, tem 100 e poucos funcionários, nós trabalhamos no mínimo com distância de 2 metros cada um, né? Uhum. Tem o distanciamento no mercado, agora foi liberado o mercado, você é obrigado a usar máscara, tá? Caso você não usa máscara, o mercado pode recusar a tua entrada. Lugares fechados, ônibus, esse tipo de coisa, você é obrigado a usar máscara, tá? Então tem assim uma regras e diretrizes para você seguir. Entendo. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. E sabe que aqui no Brasil esse procedimento foram todos tomados. Como é que é um país grande, então teve vários estados que teve procedimentos diferenciados, né? Teve lugar que teve afrouxamento e outros lugares foi uma coisa muito mais restrita. Como o número de mortes aqui foram maiores, eu te pergunto, esse subsídio foi de 2 meses, né? Aqui teve 5 parcelas, teve 3 parcelas de R$600, mais 2 parcelas antecipadas de 600 e agora o governo, na data de hoje, vai deixar até dezembro parcela de R$300 para a população. Só que o déficit primário do Brasil vai ser muito alto, ou seja, nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Pelos especialistas, né? Eu estava ouvindo hoje, pela Folha de São Paulo e outros sites de comunicação, nós teremos retomada da economia em déficit primário somente em 2030. Você tem a ver com a situação do país. O que você espera para a Inglaterra hoje com o Brexit, com toda a situação econômica que o Reino Unido está vivendo hoje? Olha, Hugo, aqui também teve uma média de 20% de quebra da economia, tá? Um país de primeiro mundo, né? Onde a inflação anual ela rodava em torno de 1 a 2%, de 1,5% mais ou menos, tá? O ajuste salarial de empresas, ela roda em torno de 2% anual, ou seja, você tem um aumento de salário de um ano para o outro, média de 2%, tá? A média de quebra da economia foi média de 20%, só nesse período de pandemia. Tá, vamos às empresas. Mark Spencer está colocando mais de 9 mil trabalhos no facão. Tá? Mark Spencer está fechando várias empresas. Mark Spencer, para quem não conhece, é como se fosse um Carrefour. É uma empresa de alimento que tem lojas em vários locais, né, no Reino Unido inteiro. Eles estão colocando em risco média de 9 mil trabalhos para ser cortado. Ryanair, EasyJet, empresas de turismo. Muito trabalho vai ser cortado. Muita gente vai ficar sem trabalhar. Muita gente vai ser demitida. Aqui eles chamam de redundância. A redundância é quando você abre demissão, vamos dizer assim, entendeu? Área hoteleira, área de restaurante. Tem pessoa da minha empresa que trabalhava no almoxarifado que saiu da empresa para ganhar mais no restaurante, está desempregado hoje. Tá? Tem brasileiros amigos nossos, pessoa que preencheu ficha para trabalhar na empresa que eu trabalho, que ele é chefe de cozinha há 10 anos, simplesmente o hotel colocou em redundância e não chamou mais. Então, a questão, hoje a quebra o aumento do desemprego aqui está sendo muito grande. Eu vejo que o governo brasileiro, e outra coisa, que o benefício ele é dado, só que depois ele é requerido. Então não é assim dado, ele é
um adiantamento, vamos dizer, tá? Tem o tax credit, você paga. Só que se você aumentar a tua renda, o governo recolhe tudo aquilo que ele te pagou e volta. Você tem que pagar o governo. Deixa eu fazer uma pergunta. Antigamente, quando eu estava aí, eu lembro que a gente tinha aquele nome do Boris, que você tudo que você gastava de imposto podia exigir 80% se você não atingisse uma renda básica. E lembra que você mandava tudo pro táxi lá e você receberia 80% de restituição no final do ano. Isso acabou ou ainda existe? Isso não tem mais. Acabou. O que tem do allowance aqui, eu tenho 12.500 libras anual de allowance. Ou seja, eu posso ganhar até 12.500 libras. Eu sou free de imposto, eu não pago imposto sobre as primeiras 2.500 libras. O que eu ganhar a partir desse valor é 20%. Entendo. A partir desse valor é 20%. Então eu pago um imposto de 20% acima de 12.500 libras. Se você ganha um valor X, tipo assim, se você ganha mais de 40, 50 mil libras por ano, você paga 40% de imposto. Ou seja, se você ganhar um pouquinho mais do que estabelecido, você está tendo prejuízo. Não é prejuízo, porque você está ganhando, só que a mordida do governo é maior. Entendo. Entendeu? Só que aqui todo mundo contribui, aqui não tem esse negócio de fazer o imposto... Sonegação fiscal que nem no Brasil. Aqui o imposto é descontado na fonte. Não é que nem no Brasil, você tem que declarar, fazer todo aquele esquema, né? E outra coisa, pensão aqui, até 2 anos atrás, pensão que a gente chama é aposentadoria. Vamos dizer que é um fundo de garantia, tá? Até 2 anos atrás, a empresa era responsável de pagar a tua aposentadoria, teu plano de pensão. A partir de agora, a empresa paga uma parte e você é obrigado a pagar uma parte. Ah, entendo. Então é bem distribuído isso. Detalhe, aqui nós não temos seguro-desemprego, aqui nós não temos o fundo de garantia, não temos abono salarial, nós temos 28 dias de férias. Desses 28 dias de férias, 8 dias são feriados, são descontados nas tuas férias. Ou seja, nós temos ao todo 20 dias de férias. Eu lembro disso. Deixa eu te perguntar uma coisa bem interessante. Você conhece alguém da tua região, amigos que teve infectado pelo Covid, pessoas que chegaram a falecer, óbito? Não falecer não, minha irmã, ela teve o vírus, né? Ela foi testada positivo, né? É sintomático? Não, ela teve sintomas, Ah, sinto muito por isso. E teu irmão? Não, meu irmão que eu saiba não. Agora minha irmã passou aí uma semana, 2 semanas aí, tomou remédio, teve todos os sintomas, tosse seca, e ela trabalha na área de saúde, né? Uhum. Poxa, é bem interessante, que as pessoas acham porque a pessoa está fora do país, está num país de primeiro mundo e está com a situação melhor que está no Brasil. Mas no fundo, nós estamos no Titanic, né? Então assim, nós estamos aqui vocês estão aí na proa, estamos aqui no convés ou vice-versa. Não. Mas se for afundar, afunda todo mundo, né? Eu vejo o seguinte, porque tudo depende, o que é uma epidemia, o que é uma doença, um vírus. Se você tem anticorpos para combater aquele vírus, o vírus não vai te fazer tanto dano. O que aconteceu é que esse vírus é novo, tá? Ninguém tem anticorpos. Ninguém tinha, vamos dizer assim, entendeu? Deixa eu corrigir. Ninguém tinha anticorpos, tá? Muita gente pegou, tudo depende do sistema imunológico da pessoa. Qual é o risco? Para quem tem saúde, inclusive qualquer órgão do governo diz isso, tá? Qualquer coisa diz. Para quem tem saúde, tem um sistema imunológico bem construído, bem forte, o vírus não passa de uma gripe forte. Essa que é a realidade, tá? O risco é para quem tem o sistema imunológico, para quem tem a saúde debilitada. Tanto que a grande maioria, extrema maioria, avassaladora, são doentes, pessoas que já têm um histórico de saúde debilitado e acima de 65 anos têm uma imunidade baixa. Tanto que para criança o risco de pegar é baixo e se pegar, vamos dizer assim, o que acontece não é tão grave como uma pessoa mais velha. Compreendo, é a mesma coisa que está aqui no Brasil. Olha, se você acompanha aqui a política brasileira, não sei se você sabe que o governo aqui é complicado, né? Muitas pessoas, eu não tô ao lado de ninguém, não sou esquerda nem direita nem meio, então eu tô aí pra ver o que vai acontecer. Porém, aqui tá muito desigual. O número de desemprego no Brasil é alarmante.
Nunca na história brasileira teve um desemprego tão grande. Pessoas necessitadas, precisando do auxílio. O auxílio acaba em dezembro. Não sei o que vai ser em 2020. Infelizmente, demorou-se muito para ter um plano de governo que combatesse a doença aqui no Brasil, né? Isso é um fato, isso aí não é uma coisa que eu estou aqui jogando aos ventos. Mas eu acho que a Inglaterra teve uma atitude muito mais positiva em relação a isso, né? Qual é a sua opinião em relação a isso? Acho que a Inglaterra, ela realmente, o Reino Unido, ela teve uma ação muito mais enérgica em relação ao combate ou não? Não. Eu vejo o seguinte, vamos por partes, tá? O desemprego no período pandemia é mundial. Quando nós entramos, vamos para o governo, nós entramos no governo com média de 15 milhões de desempregados. Ou seja, o Brasil abriu 2018, 2019 com 15 a 16 milhões de desempregados. Ou seja, 15 milhões, 16 milhões com uma população de 227 milhões de habitantes. Desses 227 milhões de habitantes, vamos colocar aí 180 em idade de trabalho, é 10%, 10 a 12%. Ou seja, é um número muito grande. Tá? Foram criados postos. Agora, aqui teve muito, como eu te falei, já falei, só uma empresa está cortando mais de 9 mil empregados. Só uma empresa. Victoria's Secret abriu falência. Nossa, eu nunca imaginei que Victoria's Secret ia fazer isso. Essa é uma empresa tão consolidada, né? Há anos no mercado. EasyJet, Ryanair são empresas de voo de baixo custo, né? Outras empresas aí, se eu abrir notícia aqui agora, se eu procurar, que eu não tenho dados agora, mas se eu abrir aqui, todas as grandes redes de empresa estão abrindo falência. Debenhams está fechando várias empresas e várias lojas em vários lugares. Debenhams é uma grande loja de departamentos. Ou seja, deixa eu te perguntar, aquele negócio de Get One Buy One nem existe mais no Reino Unido, né? Pra quem não sabe, Get One Buy One é que você iria hoje, por exemplo, no McDonald's, você compraria o McDonald's e ganharia outro. Você vai numa loja, compra uma roupa e você ganha outra. Assim que nos mercados tinha que você comprar uma mercadoria e ao comprar essa mercadoria você teria outra de direito gratuitamente. Como é que funciona isso hoje? Não, hoje você tem o preço aí. Uma cestinha de morango custa 2 libras. Tá? Quem não aí sabe, hoje está 5 por 1, isso deve ser hoje em torno aqui no Brasil R$20. A libra, 7 por 1. 7 por 1, nossa, subiu muito, hein? Então nós estamos custando aí 7 a 14 reais uma cestinha de morango aí. Mas calcula-se o seguinte, eu trabalho 1 hora aqui, o brasileiro trabalha 1 hora, entendeu? A diferença é grande. Eu com 1 hora eu ganho, por exemplo, vou um exemplo, 1 hora eu ganho 10 libras. Que equivale a 70 reais por hora. 70 reais, mas 1 hora eu ganho 10. O brasileiro trabalha 1 hora e ganha 10, ou seja, eu ganho 80 libras num dia, um exemplo, tá? O brasileiro trabalha 8 horas e ganha 80 reais. Ou seja, você trabalha 8 vezes menos para ganhar a mesma quantidade. Seria isso? Ou você não. Eu tô falando poder de compra. Ah, o poder de compra. Porque não adianta você ganhar muito dinheiro se você não tem poder de compra bom, né? Poder de compra. O poder de compra o quanto eu trabalho, quanto eu vou gastar do meu trabalho para comprar tal coisa. Quanto tempo eu precisei trabalhar para comprar aquela coisa, tá? Então, por exemplo, eu vou no mercado, uma cestinha de morango de 350 gramas é 2 libras. Digamos que uma cestinha de morango no Brasil é R$2, equivalente, tá? Não vamos converter dinheiro. Vamos pelo tempo que eu trabalho, quanto vai me custar, tá? Então eu trabalhei 1 hora e vou pagar 2 libras numa cesta de morango. O brasileiro vai, trabalha 1 hora e paga o quê? R$4 uma cesta de morango. Entendeu? Só que aqui não existe mais o pega um e leva outro de graça. Um é 2 libras, só que você pega 2 é 3. Ou seja, você não tem mais 100%, 50%, não vai pagar só 50%. Você vai pagar... Ou seja, quanto mais você comprar, mais barato sai. Vamos dizer assim. Eu trabalho 1 hora, só que eu pago aqui no litro do diesel, porque meu carro é diesel, eu pago 1 libra e 16, não, 1 libra e 12. Quanto tá o diesel no Brasil, na tua cidade? Eu não sei, eu não faço ideia, cara. Eu não tenho cara diesel. Eu não sei quanto tá o diesel aqui, sério, desculpa, eu tenho que olhar na internet agora. A gasolina. Deixa gasolina eu fazer uma pergunta agora, rapidinho. Uma pausa pro banheiro que eu tô desesperado pra ir no banheiro, só um minutinho. Voltando aqui, olha só um minutinho. Vou ter que digitar isso depois. Leandro? Deixa eu só fazer um adendo aqui, só colocar uma comparação de março para julho, teve um aumento de desemprego de 730 mil postos. É grande.
em comparação de população do Reino Unido, é muito grande. Deixa eu te falar agora. Agora, mudando do campo dos problemas políticos, sociais, internacionais, vamos falar sobre nós agora, uma coisa mais espontânea. E aí, vai vir pra plataforma Post TV ou não? Pra quem não sabe, ele anda além de trabalhar, ele tem um hobby, ele faz vinhos, cervejas e cachaça na casa dele. Eu já vi os vídeos já, é muito boa, parece muito boa, eu não tive oportunidade de tomar. Muito difícil ele poder enviar pelos correios pra mim, vai ser meio difícil, claro. Mas eu quero que ele fale um pouquinho desse hobby dele e quando é que começou. E se ele realmente vai vir pra Post TV e mostrar esses vídeos aí, como faz um vinho, como faz uma cerveja, uma cachaça. Tô esperando esses vídeos, hein? O convite já foi feito. Tô esperando você se cadastrar aí e vir pra Post TV. Eu vou sim. Vamos bolar uma coisa aí, que é corrida. É assim, é um hobby que eu comecei na verdade, mais por curiosidade, né? Foi alguns vídeos algumas coisas que eu tinha ouvido falar sobre vinho de elderberry, licor de champanhe de elderberry. Então comecei, né? Então a curiosidade vai aumentando, você vê uma coisa e começa a ter ideias, né? Eu comecei fazendo vinhos. Elderberry, para quem não conhece, no Brasil é chamado sabugueiro. O sabugueiro é uma planta, um arbusto que ele, quando dá flor tipo um buquê. As flores são brancas e as frutas são bem, parece umas uvinhas pretinhas, né? Eu conheço. Oi? Eu conheço, eu sei o que é. Aí começou então a ideia, né? Aí eu peguei e falei, já que eu tô fazendo vinho, por que não tentar destilar o vinho e tentar fazer álcool, né? Eu fiz o destilador, eu mesmo, aquele projetinho de feira de ciências da 5ª série, que você pega uma panela de pressão, você abre um buraco na panela de pressão, põe um cano de cobre, você mesmo faz a serpentina, passa por um resfriador, no caso um balde, foi quando eu comecei, né? E daí então comecei a fazer, né? E deu certo, sai um sabor gostoso e tal. Então não faço cachaça de cana, faço cachaça de fruta. Interessante. E agora, como aqui é sazonal, a gente chama, né? Então é por temporada. Ultimamente agora teve a temporada de Blackberry, que a gente chama Blackberry aqui, que é a mora no Brasil, vamos dizer assim. Eu lembro, isso é uma praga aí. Eu andava na rua, todo lugar tinha essas coisas caídas no chão. Tipo assim, você podia se manchar a boca porque todo lugar. Gente, é que nem maçã. No Reino Unido, você não sabe, você vai em tudo que é lugar, tem maçã. Você pede maçã. Tem maçã no chão, tem maçã no parque, tem maçã em tudo que é lugar. E mesma coisa essa fruta. É ou não é? No Brasil é a goiaba, aqui é maçã. É maçã. Pois então, tem aquela bebida que eu gosto tanto, que é uma cidra, a Magnus. Oh, a Magnus, que saudade de tomar a Magnus. Magnus tem a Blackthorn, uma coisa, Blackthorn também é muito boa, parece a Cerezer no Brasil. 8 tipos de maçãs diferentes para fazer a cider, né? Tem muito. E aqui a Blackberry tem muito. Essa época agora, qualquer lugar que você vai aqui tem engarrachado de espinho, né? Então, coisa assim de... Eu fui num lugar aqui do lado de casa, com 2 horas eu peguei 10 quilos de Blackberry. Nossa senhora, é muita coisa. Então eu tive a ideia de fazer um vinho, né? E desse vinho eu destilei, né? E fiz a cachaça, faço cachaça, eu mesmo faço minha cachaça, tomo, até porque pra evitar comprar. E champanhe? Champanhe também faço. Champanhe, vinho e cachaça, isso aí. E cerveja também parado, então? Não, cerveja mais parada, porque cerveja é muito barato no Rio, sabe? Você sabe, né? Qualquer pub que eu ia aí. Eu lembro que o teu irmão uma vez me levou num pub aí, no Leeds, que tinha uma Ferrari. Uma Fórmula 1 no meio do pub. Aquele pub praticamente fechou. Agora é outro lugar, outro management. Mudaram muita coisa. Era o Sport. É Sport alguma coisa, Sport Pub, era uma coisa assim. Uma coisa interessante pra quem não sabe, no Reino Unido você, não importa o que você tenha, sempre há dinheiro pra beber, porque a bebida é barata. Então você pode sair do trampo e tomar muita breja, que não vai te onerar muito no salário. Eu tenho um hobby, eu gosto de fazer o que eu como e o que eu bebo. Isso é legal. Eu gosto de fazer. Eu tenho aqui, inclusive sábado eu fiz 20 litros de cachaça. Haja cachaça pra tomar aí, né? Não, tem uns brasileiros aqui que a gente compartilha um pouquinho, né? Alguém acaba pedindo pra comprar, quer um pouquinho mais e tal, né? Então,
Eu gosto de fazer as coisas, ter um tempinho de fazer minhas coisas. Então, pessoal, hoje foi essa entrevista com o Leandro Gibim, direto do Reino Unido, da cidade de Leeds. Quero muito agradecer a presença dele aqui, a presença no caso virtual, né? Por esse podcast, que no caso está mais uma entrevista. E trocamos ideias sobre políticas, questão da pandemia, um pouco sobre nossos hobbies. Espero que ele esteja disposto a vir mais vezes com os quadros que faremos aqui ao decorrer do nosso projeto. Muito obrigado, Leandro, por ter disponibilidade de ter esse tempo. Eu sei que é difícil, o turno de trabalho, o tempo que tem com a família é curto, e você ter separado esse tempo aqui pro Hugo Focus. Eu agradeço muito, meu amigo. Tranquilo, meu irmão. Então tá, pessoal, foi mais um primeiro podcast, na verdade, né, do canal. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e até a próxima. Até.